Salve, salve, meu nome é Eduardo Rocha. Esse é um projeto que eu desenvolvi na disciplina de Laboratório de Mídias Eletrônicas 1, orientado pelos professores Fábio Hansen e Carolina Venturini. O trabalho era em grupo, onde o meu grupo era composto por mim, que sou o idealizador do projeto, sou o autor do projeto, e os coautores são Fabrício Reis e Tamires Farias. O nome do programa é Bioreal 40 Graus, e ele é um programa que se propõe a debater, se propõe a publicizar a música em todas as suas esferas de comunicação, marketing, música, voltados especificamente aqui para a região amazônica. Voltado para um programa de rádio, ele se divide em 3 quadros. O primeiro quadro é o quadro chamado Release Amazônia, onde ele é basicamente um giro de notícias dos principais lançamentos, das principais novidades, das principais tendências que aconteceram pela cena musical amazônica em si. O segundo quadro é o quadro chamado Branding News, onde ele é uma análise crítica dos projetos musicais desenvolvidos por aqui, só que com esse enfoque maior no branding, no marketing em si. E o Toca DJ, que ele é o quadro onde ele é o editorial do melhor da música amazônica, do melhor da música brasileira em si. Onde basicamente o DJ é convidado para participar do programa e ele faz um set baseado nas suas principais referências musicais amazônicas para a construção da sua identidade de marca como DJ. Esse foi meu projeto escrito no Spocon. Espero que vocês gostem. Agradeço muito. E é isso. Salve, salve. Falou. Fica ligado. Toda sexta-feira, às 4 da tarde, tem edição do teu programa favorito. Dois, três. Olá, sou Isabela Muniz, tenho 21 anos e estou no 7º período de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, a UNI. Hoje eu estou aqui para falar de um trabalho escrito na categoria Programa Laboratorial de Áudio Avulso. Foi um trabalho experimental que fez parte das preparações da fase de entrevistas ao vivo que fizemos na disciplina de Laboratório de Radiojornalismo do nosso curso em 2023. A ideia proposta pela professora era de realizar uma entrevista de simulação ao vivo a partir de um roteiro previamente elaborado, mas que a leitura e a gravação fossem feitas por quem não teve acesso a esse roteiro. Ou seja, outros estudantes ajudaram na elaboração do roteiro e a partir de um sorteio em sala de aula foi escolhido quem seriam os apresentadores, e eu fui uma das sorteadas. E só soube da gravação na hora do programa. Esse foi um exercício que trabalhou pontos especiais do radiojornalismo, como o improviso, atenção, postura vocal e o acolhimento ao entrevistado na hora da entrevista. E deu certo. Quando eu fui sorteada junto com outro colega para fazer a dupla, tivemos poucos minutos para passar texto, exercitar as técnicas de concentração e postura vocal, para então recepcionar o nosso convidado, o comunicador popular dos movimentos dos atingidos por barragens de Rondônia, Miquéias Ribeiro. No roteiro da entrevista, haviam informações pesquisadas previamente sobre a formação do MAB e nós conseguimos fazer perguntas relacionadas ao movimento e também às pautas de lutas do MAB no Brasil e em Rondônia. O entrevistado ajudou muito com a experiência na comunicação popular, respondendo de forma muito proveitosa às nossas questões, inclusive com parte de improviso que foi necessária fazer na hora da entrevista. Toda a turma assistiu à entrevista, deram força, tudo isso com a supervisão da professora da disciplina. Essa foi uma entrevista feita de forma remota, via Google Meet, com a gravação feita pela professora da disciplina. Nós utilizamos os microfones de nossos fones e tudo foi gravado e editado no programa Audacity, de modo simultâneo, para que depois pudesse receber o tratamento como áudio, com trilha, vinheta, e o programa de entrevista especial foi publicado de forma colaborativa dos canais do YouTube, Spotify e Instagram do grupo Rádio Educação e Cidadania vinculado ao Departamento de Comunicação da UNI. Para mim, essa experiência foi muito enriquecedora como jornalista. No momento, quando a gente foi surpreendido com o sorteio, eu fiquei bastante nervosa, mas com o decorrer da entrevista, a professora acalmou muito a gente e o convidado, como eu disse anteriormente, era extremamente gente boa, tratou a gente com muito respeito e nos ajudou com aquele nervosismo que a gente estava sentindo na hora. Então, sem dúvidas, essa entrevista ao vivo
foi sensacional e muito enriquecedora para nossa caminhada como jornalistas. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau! O Na Serra do Sol é um podcast jornalístico documental, criado na disciplina Audiojornalismo 1, em 2023. Em formato narrativo seriado, o podcast conta com 5 episódios de, em média, 20 minutos, todos eles já publicados. O podcast conta a partir de relatos e uma pesquisa aprofundada, então ele faz esse convite ao ouvinte para refletir essas questões de terra, de preservação cultural e preservação ambiental. E então a gente convidou 4 vozes ativas do movimento indígena para dar seus relatos, sendo eles Mayra, Ariene, Kaique e Ivo. Os 3 primeiros são comunicadores e esse último é um advogado. O contexto do podcast era quando estava tendo debate acerca do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente teve a ideia de fazer ele em formato E, né? Seria resgatando o passado a partir de um ponto de vista do presente. Depois retornamos ao presente e temos essa visão do futuro. Então, o marco temporal estava sendo discutido e com isso surgiu toda essa discussão. E a gente teve essa volta ao passado e esse vislumbre do futuro. Então, no primeiro episódio, que se chama Por que Demarcar?, a gente tem a apresentação dessas 4 vozes que a gente chamou: Ariene, Ivo, Kaique e Mayra. Nesse episódio, o ouvinte é convidado a refletir sobre essa conexão entre a terra, a preservação ambiental e cultural e uma questão de sobrevivência dos povos originários. O segundo episódio, intitulado Conflitos na Raposa, resgata as memórias dessas 4 vozes e tem uma história em comum, que seria o ataque aos 10 irmãos, que foi um caso que ganhou uma repercussão nacional e internacional, pôs foco a toda a situação que viviam os povos originários na Raposa Serra do Sol. É importante ressaltar que esse caso ele não foi perguntado nominalmente em nenhuma das entrevistas que a gente fez, mas ele sempre foi citado em todos os relatos das 4 vozes. O terceiro episódio, intitulado Joênia, fala da trajetória da primeira deputada indígena eleita no Brasil e a atual presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. Esse terceiro episódio ele tem bastante visão da Mayra, que na época que a Joênia era deputada, ela era assessora da Joênia. O quarto episódio, intitulado Marco Temporal, faz uma volta ao presente com as 4 vozes, indicando que apesar da vitória, essa é uma luta contínua, que a luta pelos direitos dos povos indígenas no Brasil nunca acaba. O episódio Nosso Jeito de Lutar é apresentado como explorando as particularidades dos nossos entrevistados e mostrando que, afinal, são 3 comunicadores, então, como eles utilizam da comunicação para lutar pela causa indígena, difundindo suas ideias e explorando ao máximo as suas vozes. Os episódios eles estão ligados entre si. Então, para ajudar a contar essa história, a gente se utilizou de alguns recursos do storytelling, como os cliffhangers, que seriam esses ganchos entre um episódio e outro, e alguns flashbacks. Bom, então, para entender o marco temporal, a gente fez uma pesquisa muito aprofundada, tanto no que vinha saindo na época, né, nos portais de notícias sobre o marco temporal, mas também pesquisas documentais históricas sobre todo esse debate e o que gerou todo esse debate, né? O marco temporal ele nasce a partir da discussão em torno da demarcação da Raposa Serra do Sol. Então a gente fez uma pesquisa documental muito aprofundada, uma apuração bem longa, e aí nos reunimos com professores do nosso curso que já trabalharam com o movimento indígena, que já trabalharam com pessoas indígenas, para que a gente pensasse abordagens e pensasse as perguntas que a gente faria nessas entrevistas que geraram escutas ativas, né? Ou seja, onde a gente fazia perguntas geradoras de relatos e a gente ouvia os relatos dessas pessoas com relação sempre à demarcação da Raposa Serra do Sol e sobre marco temporal e sobre toda a vivência que eles tiveram ao longo da vida deles, né? Para as entrevistas, a gente foi até a casa de cada um dos nossos entrevistados, em encontros que duraram ali em torno de cerca de 1 hora, 2 horas, e cada encontro desses gerou mais ou menos 40 minutos de gravação. Então a gente foi para a casa deles, a gente conversou um pouco, falou sobre a nossa ideia,
fizemos as perguntas que a gente montou junto com os professores e a partir disso a gente fez essa escuta ativa, né? A gente permitiu que o entrevistado falasse muito mais do que a gente falava, a gente permitiu que eles contassem histórias, que eles revisitassem o passado, fizessem esse resgate, né? Pelo fato de que no nosso grupo a gente não tinha nenhuma pessoa indígena, né, a gente quis focar muito nesses relatos. A gente quis que a história fosse contada a partir dos relatos dessas pessoas que a gente entrevistou, né, das 4 pessoas indígenas que a gente entrevistou. Então, a gente, como responsáveis pela criação do podcast, como responsáveis por pensar a narrativa que a gente queria contar, nós nos apresentamos apenas como pontes, né, pontes entre as falas dos nossos entrevistados. Eles contam a história e nós fazemos pontes. Essas pontes, a gente faz um resgate do passado, né? A gente faz essa linha cronológica de todos os acontecimentos e como todos vivenciaram a mesma história de formas diferentes, a gente conseguiu fazer, ligar fatos e falas deles que iam surgindo, e isso tudo influenciou na montagem do produto final, né? A partir de uma decupagem, onde a gente ouviu de novo atentamente todo o material que a gente gravou com os nossos entrevistados, a gente listou o que cada fala que eles deram pra gente diziam, a gente iniciou a montagem do projeto dessa forma. E aí, para a nossa narração, para o roteiro que a gente escreveu, a gente usou a apuração que a gente fez previamente. A nossa apresentação é apenas como uma forma de criar essas pontes, né, temporais, essas pontes que contextualizam o que eles estão dizendo, contextualizam com os fatos a partir da pesquisa que fizemos. Então, nessa história, os narradores, na verdade, não contam a história por si só. A história fica a cargo dos entrevistados, das pessoas que realmente viveram toda essa temática, toda essa discussão, viveram na pele, viveram e sentiram na pele. Então, os narradores são meros mediadores dessa história, né? São pontes que contextualizam e que colocam cada relato num contexto, né, de forma que faça sentido. O Na Serra do Sol, a gente pode dizer que ele é um documentário radiofônico, né? Ele se encaixa nesse mundo do radiojornalismo narrativo. E ele também se apresenta como um feature, porque a gente usa uma história que é de interesse humano, que é uma história que traz um debate muito complexo, mas a gente também humaniza essa história, né? A partir dessa apuração que a gente fez, a gente traz os relatos dos nossos entrevistados para que haja essa humanização, faz com que essa realidade seja mais palpável ao nosso ouvinte, né? A gente traz esse interesse humano e a gente reforça por que é tão importante a gente estar ouvindo, lideranças do movimento indígena que vivenciaram todo esse debate até a gente chegar nessas discussões que estávamos tendo até o ano passado com relação ao marco temporal, a votação no Supremo e toda essa disputa de narrativas que houve em relação a esse tema. Então, como ele é um podcast jornalístico documental, enquanto nós pesquisávamos sobre esse gênero, enquanto a gente debatia sobre isso nas aulas, a gente se deparou com os documentários da Rádio Novelo, da revista Piauí também, onde eles usam elementos transmediáticos para fazer até a promoção desses podcasts e para contar partes diferentes desses podcasts, coisas que transcendem esse material em áudio, né? Então a gente preparou também um website com uma identidade visual toda pensada para esse podcast, onde a gente também hospedou os 5 episódios, né, do nosso produto, e a gente também hospedou ele no Spotify e no RSS Feed, que fez com que a gente pudesse hospedar esse podcast em qualquer site do mundo, para que todo mundo tenha acesso a ele. A gente também preparou um material de redes sociais para que a gente pudesse promover, né, o nosso podcast, onde a gente apresenta outro conteúdo, outro tipo de conteúdo, onde apresentamos os nossos entrevistados, apresentamos um perfilzinho deles. Então a gente buscou também trazer esses elementos transmediáticos para transcender também o produto original, que seria o podcast. Bom, então é isso. Na Serra do Sol ele une sustentabilidade, factualidade e complexidade de debates, disputas de narrativas, e ele traz esse debate a respeito da Terra, né? O que a Terra significa? A Terra é vida, a Terra é sobrevivência e a Terra também é preservação ambiental, mas também é preservação cultural. Olá, eu me chamo Alice Alencar, sou jornalista formada pela Universidade Federal do Amazonas e estou aqui hoje para apresentar o Pode Se Tocar,
um podcast sobre prazer sexual e corpos femininos sem tabus. O Pode Se Tocar é resultado de um trabalho de conclusão de curso realizado por mim, Alice Alencar, e pela minha colega Dielen Rodrigues, e sob a orientação da professora doutora Marina Magalhães. Bom, o Pode Se Tocar, antes de entrar no tema central, eu gostaria de explicar rapidamente sobre por que nós decidimos trabalhar com um podcast, com uma série de podcasts, na verdade. Nós consideramos que o podcast se trata de um meio de comunicação em ascensão, um meio de comunicação democrático, ou seja, ele é ouvido por diversas classes sociais, diversos gêneros, e nós entendemos que o tema do nosso trabalho, que é a sexualidade feminina, um tema ainda pouco debatido, um tema ainda pouco tratado, e que, como o próprio título diz, envolve muitos tabus, seria necessário de que fosse trabalhado por um meio de comunicação desse estilo. Bom, o Pode Se Tocar, o nome é autoexplicativo. Nesse trabalho nós abordamos temas essenciais sobre a sexualidade feminina, sobre tabus que influenciam na forma como nós mulheres nos expressamos sexualmente, e entre os diversos temas que nós debatemos está a masturbação, a repressão do corpo feminino, o orgasmo, coisas que as mulheres enfrentam historicamente, né? Desde a criação, desde quando ainda somos crianças, por uma estrutura familiar, né? Nós vivemos em uma sociedade regida majoritariamente por homens, né? Onde existem regras pré-estabelecidas de como as mulheres devem ser, de como elas devem se vestir, de como elas devem se comportar, de como elas devem falar. Então, é claro que esse machismo ele vai influenciar diretamente na forma como nós nos manifestamos sexualmente. É claro que a forma como o homem se expressa na sua vida sexual é totalmente diferente de como uma mulher se manifesta. Os homens, eles são empoderados desde muito cedo, né? São incentivados a falar sobre sexo, são incentivados a muitas vezes ostentar, né, o seu órgão genital, enquanto nós mulheres somos criadas para ter muitas vezes vergonha, para casarmos, para só assim, depois do casamento, descobrir o que é o sexo, o que é ter uma vida sexual. Bom, com base nisso, nós decidimos, né, que iríamos produzir uma série de podcasts com esse foco principal, que desmistificasse os tabus associados ao prazer sexual e aos corpos femininos. E aí, para isso, nós trabalhamos algumas questões, né, que foram os nossos objetivos específicos. Nós decidimos que iríamos discorrer sobre os tabus em relação ao corpo e ao prazer feminino, destacar o papel do empoderamento feminino na vida sexual das mulheres, que é um assunto que também vem sendo muito debatido, um assunto que está em alta por conta dos movimentos feministas. E também a gente decidiu que iríamos nesse podcast, e foi o que fizemos, debatemos qual é o papel da sociedade patriarcal na repressão do prazer sexual das mulheres. E aí, no decorrer do trabalho, nós entendemos que algumas questões influenciam diretamente na nossa sexualidade, né? Estão aí os dogmas religiosos, os tabus, as normas socioculturais e a própria sociedade patriarcal. E aí, voltando um pouco para por que escolher um podcast para tratar sobre esse assunto, o que nós detectamos no decorrer do processo de busca por dados, de busca por informações, que ainda existe pouca coisa sobre esse assunto, né? Ainda existe poucos autores falando sobre isso, claro, em grande maioria são mulheres, né? Esse tema é pouco debatido, esse tema é um tabu, né? Então, nós, por entender que, e aí eu volto a falar sobre a questão do podcast, por achar que existe uma expansão desse formato, ele chega a mais pessoas, né? Então, ele tem um caráter educativo. Nós achamos que seria importante que esse assunto ainda pouco falado, pouco comentado,
Inclusive, na Universidade Federal do Amazonas, Campus Parintins, é um produto inédito, né? Nunca ninguém havia tratado sobre esse tema. Nós decidimos que seria importante. Por quê? O podcast, ele é um produto que te permite, ele é um formato que te permite ouvir enquanto você está fazendo qualquer outra coisa, enquanto você trabalha, enquanto você dirige. Então, assim, nesse quesito, ele é muito parecido com o rádio, mas existe essa questão da transmissão pela internet, né, que é um lugar que todo mundo está hoje em dia. E pode ter a opção de salvar para ouvir depois. Você pode buscar. Então, nós achamos que seria importante que um tema como esse fosse retratado por meio de um podcast. E aí, durante todo o percurso metodológico, é importante dizer que a nossa pesquisa, ela tem natureza qualitativa, né? Ela busca compreender fatores e percepções dos indivíduos inseridos em um contexto específico. Então, nós buscamos entender, ouvir pessoas que estão inseridas nesse contexto, né, da questão do nosso tema, da sexualidade feminina. E também ela é bibliográfica, né? Nós, como eu disse, nós buscamos informações, pesquisamos na internet, pesquisamos em livros, autores, autoras, né, que servissem de base, conceitos que servissem de base para a construção da investigação da proposta do nosso trabalho, né, do Pode Se Tocar. E aí, no nosso primeiro episódio, né, denominado Meu Corpo, Suas Regras, nós entrevistamos a ativista feminista Fátima Guedes. Ela falou sobre questões históricas, né, nós debatemos, tivemos uma conversa sobre os tabus desde o início da sociedade, como existem esses tabus, como é que esses tabus regem a nossa vida, o machismo. No segundo episódio, denominado O que Elas Querem, nós conversamos com uma sexóloga, a Sara Moura. Né? Ela explicou sobre esse processo da psicanálise, do que as mulheres falam quando estão num consultório, quais são as principais queixas, quais são os principais problemas, né? Afinal de contas, o que elas querem. No terceiro episódio, nós denominamos Prazer à Venda, quando nós conversamos com a proprietária de um sex shop, a Janaína Santos. Né? Ela explicou quais são os produtos mais vendidos, o que as mulheres mais procuram quando estão em um sex shop, quais são também as principais queixas, se existe vergonha. E no quarto episódio, o episódio ponto G, A, B e C, nós conversamos com a ginecologista Armanda Menezes. Por que ponto G, A, B e C? Nós entendemos que é como se fosse uma aula, né, explicando que o corpo feminino ele é muito mais complexo do que... Aliás, ele tem complexidades, tem particularidades. No quinto episódio, denominado Fala Mulher, nós conversamos com a Jéssica Costa. Ela é investidora, né? Ela usa muito as redes sociais para falar sobre empoderamento, para falar sobre o corpo feminino. Então, nós achamos que ela seria a mulher que nós gostaríamos de conversar para falar sobre experiências, para falar sobre essa questão familiar, né? O que se aprende quando ainda somos crianças, né? E no decorrer do trabalho, no final, quando nós já estávamos finalizando todo o processo de produção, de pesquisa, nós partimos para as considerações finais do trabalho e muitas questões vieram à tona, né, no decorrer desse trabalho. Nós também aprendemos, né, diversas coisas e aí nós constatamos ao longo da pesquisa que as restrições impostas pelo patriarcado, elas não são apenas de natureza física. Não use essa roupa, não se porte assim, não diga, não transe no primeiro encontro. Elas são também psicológicas, elas são sociais, né, são culturais. E aí elas têm profundas implicações na autonomia, na liberdade e no próprio reconhecimento do corpo feminino. Esse foi uma das considerações que uma das conclusões, né, que nós chegamos.